para falar sobre pós no exterior. Afinal, qual é o momento ideal para fazer a sua pós no exterior? Tá? Essa é uma dúvida frequente aqui entre as pessoas que estão comentando, né, nos conteúdos que eu faço do Viajar para Estudar. Essa é uma dúvida que durante algum tempo da minha vida eu tive em relação a outras coisas. Qual é o momento ideal para fazer isso? Qual é o momento ideal para fazer aquilo? E acho que vocês devem ter também. Comentem para mim se vocês que estão assistindo têm essa dúvida de qual é o momento ideal para começar uma pós, para começar um projeto de vida, né? E principalmente relacionado a qual é o momento ideal para estudar no exterior, eu recebo muito essa pergunta, tá? Essa pergunta, ela é uma pergunta super válida. Eu entendo, né, a dúvida que alguém tem, alguém possa ter em relação ao qual é o momento ideal para estudar no exterior, porque estudar no exterior muitas vezes envolve muitos fatores, né? Muitas vezes não envolve só você, envolve outros membros da sua família, envolve o momento de vida e carreira que você tá. Então é muito importante você balancear todos esses sentimentos, vamos dizer assim, todos esses players que estão envolvidos nessa decisão, né? O momento ideal tem a ver também com o momento de vida e carreira que você precisa estar quando você vai fazer um determinado tipo de curso, tá? Então, um determinado tipo de pós-graduação pode exigir algum nível de experiência para estudar no exterior. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou conversar com vocês sobre essa questão do tempo ideal, né? Então, qual o momento ideal para você fazer sua pós? Ontem eu falei sobre o tempo que leva para fazer uma candidatura, então é importante levar isso em conta. E a gente vai também desconstruir, ou seja, cuidar um pouco dessa questão de que às vezes você ficar com esse foco no tempo ideal pode te parar de uma série de coisas que você precisa fazer que estão relacionadas à tua pós no exterior. Então é muito importante cuidar disso, porque é exatamente nesse momento que você talvez queira fazer uma pós no exterior, mas está pensando no futuro e não está agindo no presente. Então eu quero te deixar presente para isso, quero te deixar alerta para isso, para que você esteja fazendo hoje o que você vai colher no futuro, para você poder fazer a sua pós no exterior no momento ideal para você, tá? Então, eu quero que vocês comentem, quem quiser me dar um oi aqui no YouTube, quem estiver assistindo. Eu pretendo, então, falar sobre isso para que a gente possa entender o que realmente vai te ajudar a deslanchar e acho que mais importante de tudo, botar em passos práticos, tá? Porque a decisão de estudar no exterior, provavelmente ela não nasceu do dia pra noite na sua cabeça. Comenta pra mim se você de repente um dia acordou e falou assim: nossa, hoje eu quero estudar no exterior, deixa eu ver se tem alguém falando sobre isso e aí caiu aqui nessa live. Muito provavelmente a sua decisão de estudar no exterior já vem há bastante tempo, né? Pode ser que você tenha visto alguém que tomou essa decisão de estudar no exterior e ficou interessada naquilo que aquela pessoa fez. Pode ser que você tenha visto algum filme ou tenha lido que um pesquisador da tua área, um pesquisador ou pesquisadora brasileira está numa universidade do exterior. Então, pode ser isso, né? Pode ser que você esteja hoje construindo mais um passo que você precisa para ir para o exterior, né? Aos poucos você vai construindo, mas você só vai construindo se você
tá decidido ou decidida que você vai, né? Agora, isso é uma coisa importante. A questão da decisão é assim: enquanto você quer, mas você não decidiu, você tá numa posição bastante complicada. Por quê? Por mais que você queira, você precisa começar a fazer coisas, ou seja, começar a agir para que você vá. A partir do momento que você não decidiu, você está numa situação que pode ser que você vá, mas você ainda não começou a sua candidatura, tá? E mesmo que você tenha começado a sua candidatura, se você não decidiu, eu vou embarcar ou eu vou estudar no próximo ano, ou nos próximos 2 anos, vou começar minha candidatura agora, se eu passar, eu vou, ou se eu passar no ano que vem, aí eu vou, beleza. Ou no outro ano, tudo bem se tem um plano para 2 anos, para tentar uma primeira candidatura e se não der certo, tentar a segunda, tá? Isso é realista, isso é legal. Mas eu acho que é o que eu tô vendo o pessoal comentar aí. A Natália comentou, sempre tive vontade, mas só agora coloquei como uma meta. E a Cíntia falou, estou estudando inglês e francês para conseguir uma bolsa de estudos. Então, é isso, sabe? Se você decidiu, falou, bom, ok, decidi. Isso vira uma meta. Então, quando? Aí você põe um quando, tá? Aqui no YouTube, o não sei falar essa palavra, Flash Souza falou bom dia, bom dia. Então, a partir do momento que você decidiu, tá, decidi. Mas essa decisão, às vezes, ela demora para acontecer. Ela fica no campo. Quando é melhor? Então, quando eu terminar essa experiência, quando eu tiver 2 anos de 2 anos de experiência nessa área, eu vou. Quando eu tiver, sei lá, terminado minha mudança de apartamento, quando eu tiver casado, quando... Então, é importante e perigoso você ficar nessa associação de outros projetos, tá? É importante por quê? Porque a nossa vida ela é uma vida única, né? Tá acontecendo aqui, enquanto você tá tocando vários projetos profissionais, você tá tocando vários projetos pessoais, certo? Os estudos, né? O estudo no exterior, ele entra nesses 2 campos. Tanto ele entra num campo pessoal, quanto ele entra num campo profissional, tá? E a gente vai falar mais sobre isso em relação a bolsas de estudos, trabalho no local. Então a gente vai, em outras lives, dessas lives que eu tô fazendo de manhã, às 8 horas da manhã, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões que envolvem a vida profissional. Mas hoje eu acho que o tema envolve um pouquinho mais a vida pessoal, tá? Então essa questão de definir quando, ela é importante porque se você ficar esperando o momento ideal, pode ser que não aconteça, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. De outro ponto de vista, também é um momento de trabalho, de envolvimento pessoal muito grande. Então, por exemplo, quem pretende fazer um projeto de mestrado ou doutorado, que o doutorado é totalmente ligado à pesquisa, né? Se for um doutorado acadêmico e um mestrado acadêmico, o seu envolvimento, a sua disponibilidade é muito grande, né? Em termos até de dedicação, carga horária. Então é importante que esteja tudo equilibrado para que você possa de fato se envolver, né, com o projeto que você está levando. É importante encarar esse projeto de um ponto de vista profissional, porque você vai ter que criar tempo para conduzir ele.
E ao mesmo tempo, você está, em alguns casos, tendo que trabalhar em outra frente para ganhar dinheiro. Então, é muito importante equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, se você está pensando, poxa, eu vou com uma bolsa parcial, ao mesmo tempo eu trabalho, e aí eu me viro ou eu vou trabalhar para me virar, para me manter no mestrado, são muitos pratos ao mesmo tempo, então é um pouco perigoso, tá? Nesse caso, eu recomendo que, se for possível, não adiar tempo indefinido, mas que você pesquise mais bolsas de estudos que possam cobrir os seus custos de uma forma que fique um pouco mais equilibrado para você se manter financeiramente, tá? As questões financeiras, elas impactam muito nessa questão de quando você vai. Então, só pra gente seguir uma linha de raciocínio, você tem o momento de aplicar. Então, assim, agora é o momento de aplicar, como eu falei na live de ontem, né? Eu estou 12 meses antes do meu application abrir. Então, beleza, você tá num prazo bom, 12 meses antes do application abrir. Se você está num prazo mais apertado que isso, perigoso, mas eu expliquei tudo na live de ontem. Agora, a questão de encaixar isso na sua vida, em termos de, quando é ideal, você tem que pesar duas coisas. Pesar que o momento ideal, talvez, nunca chegue, equilibrando todos esses pratos. Então, se você não tratar a pós-graduação no exterior como uma das prioridades da sua vida que você quer realmente levar, vai ser sempre muita coisa acontecendo para você efetivamente decidir e ir atrás dessa pós-graduação no exterior, tá? Então, na verdade, é uma observação do que eu vejo acontecer com mentorados, na minha própria vida pessoal, com pessoas próximas. Se você não decide que, não, agora eu vou, nos próximos 2 anos, ter como uma das minhas principais metas estudar no exterior e me preparar para isso, e aplicar e colher os frutos dessa candidatura, você não vai, porque as coisas vão acontecendo e aí talvez você vá adiando, aí outra coisa acontece, quanto mais você vai adiando, mais o tempo vai passando e muitas vezes as prioridades mudam, tá? Então é importante que, se você tá no momento que você tá sentindo esse aquecimento em relação a ir, que você se planeje para você, de fato, encontrar cursos que estão ligados com a tua vida e os teus interesses pessoais e profissionais pelos próximos 2 a 5 anos, para que você possa, de fato, ir atrás desse curso. E às vezes a questão não é nem, eu não tenho tempo para ficar tantos anos no exterior. Tudo bem, se você não tem tempo, você pode encontrar cursos menores, mas fato é que você precisa, se você quer estudar no exterior, fazer tempo para isso, porque se você quer, mas não faz tempo para isso, não se organiza, fica naquela vontade de vai e volta e você acaba não indo, tá? Então, desconstrua essa vontade também ao ponto que quero fazer um mestrado. Tudo bem, quer fazer um mestrado, mas um mestrado cabe na sua vida em termos de tempo hoje? De repente você pode fazer algumas matérias de um mestrado que te resolvam um problema, que te levem a um novo patamar de conhecimento sobre uma determinada área, e assim você tenha a vivência de estudar no exterior, tá? Então, estudar no exterior não é uma coisa única, não é? A pós no exterior, ela não é só um mestrado. A pós no exterior pode ser uma especialização de curta duração, uma especialização de 1 ano, um mestrado de 1 ano, um mestrado de 2 anos, um doutorado, um curso de atualização profissional.
Então, precisa desconstruir tudo isso, tá? O Flash Souza comentou: gostaria de tirar uma dúvida sobre a França. Posso levar dependente? E até quando os filhos são considerados dependentes? Eles têm direito a estudar? Então, essa pergunta aqui do Flash no YouTube é importante, porque muitas vezes também tem a questão familiar, tá? Eu não consigo te responder com precisão essa questão dos filhos dependentes na França, porque eu nunca pesquisei de fato, tá? Então eu nunca cheguei a pesquisar dessa questão de como fica na França, mas o que eu posso te falar é que geralmente até 18 anos na Europa, de maneira geral, os filhos são considerados dependentes do pai ou da mãe, né, dos genitores. E eles podem estudar e normalmente é obrigatório matricular na escola entre 5 ou 6 anos, dependendo do local, até terminar a educação mínima básica obrigatória, que às vezes é 16 anos, às vezes é 18, tá? E em muitos casos a escola pública é disponível para filhos de estudantes internacionais. Mas é importante, né, como eu tô vendo que você tem esse plano, ter essa preocupação e começar a pesquisar. Por quê? Isso também impacta no momento, né? A Rúbia tá me dando um oi, comentou eu acho que acho que é isso, gente. Acho que pensar no momento envolve todos esses elementos que eu mencionei no início. Envolve o seu momento pessoal, o seu momento profissional, e se tem outras pessoas envolvidas, então, por exemplo, se você tá no momento que tá pensando já no futuro, sei lá, você namora, já um namoro mais longo, ou você é casado, tem filhos, é importante ter esse planejamento pensando nessas outras pessoas que são envolvidas. E aí é um ponto muito delicado também. Por quê? Tem muitos momentos que tem que... Aí que tá, é tão delicado que eu não posso falar nada aqui que soe como uma verdade universal. Por quê? Porque cada caso é um caso, né? O meu feeling nesse caso, que eu não posso nem falar como uma questão, não é nem uma questão profissional, mas é mais um feeling, é que quando você começa a envolver as pessoas que realmente estão próximas do assunto e coloca isso de uma forma bastante séria, do tipo, olha, eu tenho essa vontade, esse é um projeto de vida importante para mim, eu gostaria que a gente pudesse pensar nisso e começar a traçar um planejamento, as coisas começam a acontecer, tá? Para quem é solteiro, né, solteira no caso, ainda tá no momento de vida que tá tudo em aberto, é mais fácil. Porém, envolve também, muitas vezes, o apoio psicológico e até financeiro da família, tá? Quem é casal, às vezes tem a possibilidade de ter uma dinâmica em que um trabalha, o outro segue com os estudos e consegue fazer uma sustentação financeira também para esse projeto. Mas não existe uma verdade, não existe assim, é melhor dessa forma ou é pior dessa forma, tá? Só existe o fato que quando você envolve as pessoas que vão ser diretamente impactadas pelo seu projeto de estudar fora, você consegue um melhor planejamento do seu tempo para isso, né? De quanto tempo você vai ficar, porque às vezes isso também é determinante, né? Você vai escolher fazer um doutorado que você vai ficar 5 anos fora, ou você vai escolher fazer um mestrado que de repente você vai ficar 1, 2 anos fora. Isso impacta bastante, tá? Impacta
a decisão de vários lados. Então, por exemplo, pode ser que para o mestrado você não encontre tanto apoio financeiro da instituição para você ter uma bolsa de estudos. Ao mesmo tempo, é menos tempo fora. Isso impacta na carreira de quem está com você? Isso impacta na sua vida familiar como? Você vai levar seus filhos para estudar fora? Tá tudo bem? A família toda ir por 5 anos? Então tem esse envolvimento, né, de todo mundo que pesa nessa questão do momento ideal. Agora, tem muito também do momento ideal que às vezes fala, mas mais pra frente eu não vou, quem sabe mais tarde, que pode, sabe, ir adiando o projeto e chega uma hora que não faz mais sentido, tá? Então, eu acho que é importante vocês sempre levarem pelo seguinte, não existe certo e errado e tudo pode ser adaptado. Então, vou contar um exemplo do caso de uma amiga minha, tá? Essa minha amiga, a Suelen, ela faz doutorado aqui no Brasil. Ela poderia, né, ter decidido, eu quero fazer meu doutorado inteiro fora, mas ela optou fazer no Brasil. Ainda assim, ela tinha interesse em estudar fora. Então, ela optou por um estágio doutoral durante o doutorado dela de 6 meses fora. Então, esse planejamento, ele abre portas para que você consiga ver as opções de estudar no exterior com mais clareza, tá? Quando isso estava muito claro para ela, olha, eu não vou fazer meu doutorado inteiro fora, mas em algum ponto do doutorado eu quero estudar fora, quero pesquisar fora. Aí ela conseguiu essa vaga para que, inclusive, ela, durante esses 6 meses, fosse para fora. O marido dela continuou trabalhando para a empresa, mas em home office. E a filha dela também foi e conseguiu, durante esse tempo, ser matriculada numa escola. E eles se adaptaram super bem nesse período, tá? Então, houve todo um planejamento para que todo mundo fosse e conseguisse. Mas eram 6 meses. Qual era o plano B dela? O plano B dela é que, por mais que ela quisesse ir, né, e fosse importante para ela, como era um planejamento de 6 meses, se fosse o caso e acontecesse tudo que não estivesse a favor deles viajarem e de repente o marido dela e a filha não conseguissem visto, porque tinha uma questão de visto, eles foram para a Suíça e normalmente na Suíça, para você ir como quando você está fazendo o reagrupamento familiar de parentes, né, que estão indo acompanhar um estudante, nem sempre é aprovado, porque tem um salário mínimo que você precisa comprovar para se manter lá. E ela, como bolsista de doutorado, não tinha um salário, talvez, que justificasse isso. Então, havia o risco dele não ir. Mas qual era o plano B da família, no caso? Tudo bem, se o visto deles não for aprovado, da filha e do marido, era 6 meses, então ela ia manter esse plano. Caso fosse uma outra família diferente, a decisão poderia ser, bom, se a família toda não vai, o estudante não vai. Então, cada família é uma família, não cabe a mim julgar qual é a melhor decisão ou não. O importante é que, nesse caso, a Suelen tomou uma decisão, ela fez todo o planejamento para ir e conseguiu realizar esse planejamento, tá? E assim, a preocupação não é nem você, eu quero ir daqui a algum tempo e não sei o que fazer. A preocupação defina, como a Cíntia disse, em 2021 é a minha meta, ela escreveu aqui nos comentários do Instagram. Então, defina uma meta de prazo, né? A partir do momento que você define um prazo, esse prazo passa a ser um objetivo e deixa de ser um sonho. E quando ele vira um objetivo, uma meta, você começa a fazer
coisas para realizá-lo, né? E fazer coisas é fazer a candidatura. E são muitos pontos da candidatura. O primeiro deles é você realmente começar a preparar o seu idioma, né? Aqui tem um comentário da própria Cíntia, falou: estou estudando inglês e francês para conseguir uma bolsa de estudos. E aí você também começa a colocar um prazo para isso, né? Porque se você fica indefinidamente, eu estou estudando idioma, estou estudando, um dia quando eu atingir o nível X do idioma, aí eu faço a prova de proficiência, aí eu começo a aplicar. Esse é um erro super complicado, tá? Vou precisar de você para isso. É isso aí, Cíntia. Mas fica atenta ao seguinte passo e seguinte erro. Se você tá estudando eu tô estudando e quando eu atingir o nível intermediário ou o nível avançado, aí eu vou marcar a minha prova de proficiência e aí eu vou. Isso aí é um risco, tá? É importante você ir estudando e você já começa a perceber, quando você tá no nível intermediário, que você às vezes dá uma estagnada. Se você tiver o objetivo de estudar no exterior, você não vai deixar isso estagnar e aí você vai continuar a sua preparação, inclusive com uma meta bem mais clara, tá? De fazer a sua prova de proficiência num determinado momento, tá? Então você aí sim está se candidatando. E não deixem só o início da sua prova de proficiência ser o início da sua candidatura, né? Comece já a sua pesquisa de universidades, vai pesquisando bolsas, vai definindo países. Se você já sabe o país que você quer estudar, põe aqui nos comentários pra gente poder ver quem quer estudar onde, né? E aí você começa de fato o seu planejamento. Você coloca uma data e essa data você acaba orquestrando, vamos dizer assim, o seu application de acordo com a sua necessidade. Você não espera uma definição. Nossa, quando eu definir, um dia eu vou estudar no exterior. E aí um dia você vai lá e coloca o seu objetivo. A Cíntia falou que quer estudar na França ou Portugal. Bom dia, doutora Érica Rúbia, já disse um oi. F. Zanetti, de Albuquerque. Então é isso, gente. Assim, definiu, a Rúbia quer Espanha ou Portugal, definiu o seu objetivo de país. E aliás, o país nem precisa ser o primeiro objetivo definido. Você pode definir a sua área de estudos, a sua área de interesse. Aí você começa a pesquisar bolsas, você começa a pesquisar os locais. A Natália quer Reino Unido ou Holanda. Então, aí você começa a pesar entre um local e outro qual reúne as melhores condições para te dar o apoio como estudante internacional. E aí você pode mais para frente definir qual é o teste de proficiência que você tem que fazer, porque vocês colocaram alguns comentários interessantes, né? Entre França e Portugal, ou Espanha e Portugal, você precisa escolher se você vai fazer em Portugal para fazer em português. Em algumas disciplinas, algumas áreas, você pode fazer o curso em inglês, em Portugal, na França, na Espanha, na Holanda. Já existem algumas universidades com cursos totalmente em inglês para mestrado, especialização, doutorado. Agora, Estados Unidos e Reino Unido, obviamente, é em inglês. E aí vocês vão ter que definir se vão fazer, qual teste de proficiência vão fazer e quando. Na Holanda, comentei, né, que temos muitas bolsas e cursos em inglês. E aí vocês vão, conforme vão pesquisando as oportunidades, vão conseguindo definir
quais são Aliás, você não vai definir qual é o seu tempo ideal. Você já começa a desenhar um pouco dos projetos que estão envolvidos. E aí nos projetos você começa a entender, poxa, nesse projeto precisa de mais experiência de trabalho do que eu tenho. Então, como na prática eu vou fazer para obter essas experiências, para estar pronto ou pronta para me candidatar? Por exemplo, vamos supor que você viu você está na graduação ainda e viu um mestrado que exige 2 anos de experiência de trabalho. Se você já tem esse universo de, acabei a graduação, tenho 2 anos de experiência de trabalho e logo posso me candidatar ou já estou elegível, você já sabe quando você pode, em termos de tempo ideal, se candidatar. Marina, mas pode ser que eu não consiga um emprego na área, que seja significativo, que seja interessante para a minha candidatura. É fato, pode acontecer? Pode acontecer. Mas, apesar dos pesares, se você está se planejando, é mais fácil que você se mantenha firme e no máximo de 1 ano, do que se você não decidiu e a coisa tá rolando, e aí quando você vai ver já passou 2 anos que você se formou, você já fez toda a experiência de trabalho, e aí talvez você decida começar a se preparar para o mestrado, começar a pensar em recuperar o estudo de um idioma que você deixou lá para trás. Entende a diferença? E aí eu falei isso para alguém que está estudando ainda, ou talvez recém-formado, mas você pode pensar e fazer essa reflexão para sua vida independente do seu nível de experiência, tá? E eu vou ler um comentário aqui, mas eu já vou dar um outro exemplo sobre isso. A Erika falou o seguinte: estou planejando fazer um doutorado, comecei a pesquisar os Estados Unidos, assistir sobre estudos, valores e custo-benefício melhor na França, apesar do euro ser mais alto. Olha, então, vou dar um exemplo sobre doutorado, Erika. E todo mundo que tem interesse em seguir na vida acadêmica, né? Ou então na pesquisa. É importante pensar o seguinte: o doutorado, eu considero ele mais do que uma busca por uma oportunidade de estudos, eu considero uma busca por oportunidade de trabalho, tá? Nos Estados Unidos, apesar de o valor do custo de vida do estudante ser um pouco mais alto que na Europa, você tem muitas oportunidades de doutorado com bolsa, tá? Uma bolsa que cubra os custos da anuidade e, além de tudo, pague para você uma ajuda de custo, né, para que você se mantenha lá durante o tempo do seu doutorado e se mantenha como bolsista, como pesquisador assistente ou como professor assistente, tá? Então, os Estados Unidos têm essa política bastante bem estabelecida, o Canadá tem, o Reino Unido tem. Na França, essas bolsas, elas são um pouco diferentes. Então, eu te incentivo a pesquisar ainda mais, tá? Mas manter essa ideia de que, ok, qual é o momento ideal para eu fazer esse doutorado? Não é quando você achar a bolsa, mas pôs na cabeça que um doutorado é uma das metas para o seu futuro profissional, legal, agora você começa a ver quais são os requisitos solicitados pela maioria dos doutorados para que você possa, nos próximos 2 anos, aplicar, por exemplo. Faz sentido? Por quê? Raramente vai ter alguma coisa de solicitação, de experiência nesse application que você não possa resolver em 2 anos. Se a gente está falando num universo, né, de tempo que você vai se candidatar e aí você percebe que tem algo lá no seu perfil que você precisa cuidar. É a experiência que tá falha, ou então tá faltando uma carta de recomendação boa, ou então o seu domínio do idioma não tá tão legal assim.
é uma nota que tá baixa. Se você decide aplicar, você tem que cuidar disso no menor espaço de tempo possível para resolver o problema. Vamos supor que você vá aplicar daqui a um ano. Será que em um ano dá para você cuidar disso? Se der, tudo bem. Se não der, pega mais um tempinho. Mas vai ajustando esse tempo para que ele também não fique um tempo indefinido. Porque senão fica naquela coisa do sonho que nunca se realiza. Certo? Então esse é um cuidado muito importante que vocês têm que ter em relação ao tempo. E pensando nessas coisas que é possível consertar no seu currículo, no seu histórico, você vai se adaptando, vai trabalhando o seu perfil para admissão. Então, pensa nisso. Se você está pensando no mestrado, é importante procurar bolsas, é importante procurar apoio financeiro, se você puder. No doutorado, mais ainda, tá? E incluir o tempo de pesquisa dentro do tempo que você está se programando para ir é muito importante, porque faz com que a meta de ir para o exterior ou o projeto de ir para o exterior esteja contemplado e não fique indo até um futuro infinito de possibilidades. De um dia, quem sabe, num momento ideal, quando não existe isso, né? É difícil na nossa vida a gente falar, nossa, agora é o momento ideal de eu fazer isso. Agora é o momento ideal de eu realizar tal coisa. Eu, pelo menos, na minha vida não consigo ter esses momentos ideais. Eu vou indo, né, e vou planejando no próximo ano e daqui a 2 anos, daqui a 5, mas às vezes o 5 vira 10, em alguns casos. Então, quanto mais a longo prazo for o seu plano, maior a possibilidade dele ficar muito esticado, muito elástico, muito alongado. Se ele está num prazo menor, você consegue controlar e ir ajustando as variáveis que são envolvidas, certo? Mas isso também é uma questão muito particular minha. Tem algumas pessoas que fazem mais questão de certos momentos e ritos de passagem acontecerem de uma determinada forma. Mas na prática, quando você coloca no papel, ele acontece, né? Eu tenho um amigo que fala assim, se você não marca a data do casamento, o casamento não acontece. E acho que é mais ou menos nesse sentido. Se você não marcar a data do casamento, você não vai fazer uma lista de convidados. Se você não marcar a data do casamento, você não vai contratar a banda, contratar o buffet, né? Então é mais ou menos isso. Se você não definir precisamente quando que você vai estudar no exterior, a coisa não acontece, né? Eu acho que fez sentido para algumas pessoas aí, deve ter. Eu tô vendo umas reações no Instagram, eu acho que fez sentido. Fez sentido para quem tá assistindo no YouTube? Quem tá assistindo no Facebook, fez sentido para você isso? Deixa um comentário para eu saber. Mas é mais ou menos isso. Se você não definir o quando não vai acontecer, tá? Se você não definir em que condições, ele não vai acontecer. As coisas vão, sabe, a vida vai circulando, vai rolando e você não domina aquilo, vamos dizer assim, né? Então acho que eu quero saber se vocês têm mais perguntas ou comentários sobre essa questão do momento ideal para fazer uma pós no exterior. Se tiverem perguntas quanto à experiência de trabalho, experiência no idioma, acho que é bacana a gente colocar isso agora, porque eu posso dar algumas palavras finais sobre o assunto. A doutora Érica Luiza falou, faz sentido, faz super sentido, é isso aí. Fernando falou sim, certeza. Eu acho que é isso, né? Quando
tá mais claro para você que é uma vontade sua e além de uma vontade, é algo que você tá buscando para tua vida e para tua carreira, você consegue fazer um planejamento ideal para isso acontecer. Agora, quando as coisas estão muito incertas, tipo, eu gostaria um dia, mas talvez, mas ainda tô meio em dúvida, mas o assunto, isso tende a não acontecer. Porque passa um ciclo de application, putz, passou esse ciclo, eu poderia ter feito. Passou outro, poderia ter feito, mas não fiz. Então é isso que vai acontecendo. E quando vai passando, talvez chegue uma hora que não faça mais sentido. Fala assim, mas agora nem acho que vai fazer sentido. E aí fica aquela coisa adormecida. Uma coisa eu posso dizer, limite de tempo não tem, tá? Não existe um limite em relação a você, nessa idade que você está, já não dá para você fazer um mestrado, ou um doutorado, ou um curso de curta duração, não importa, tá? Eu sou da teoria que a gente vai viver até os 100 anos ou mais, e isso faz com que a gente queira aprender coisas novas. A gente queira mudar de área, estudar é uma forma extremamente eficiente e estimulante de fazer isso. Agora, só vai acontecer a partir do momento que você decidir. Você pode virtualmente estudar, né? Virtualmente no sentido de você pode... não existe limite para os estudos fora, mas é importante você se planejar. O Fernando comentou assim: antes de fazer a pós, pretendo ir para os Estados Unidos para aprender a falar inglês. E acredito que como eu vou estar nos Estados Unidos, já ficará mais fácil achar uma bolsa. Então, Fernando, interessante isso que você está me colocando. Eu acho que tem 2 pontos aí importantes para você pensar. Quando você está pensando em ir para fora, tudo isso envolve planejamento financeiro, né? Até porque você precisa pesquisar se o país que você quer ir vai te permitir trabalhar, por exemplo, né? Então, você ir para um país onde você não pode trabalhar, os Estados Unidos, né, é o caso, enquanto você faz um curso de inglês, para aprender inglês, tem um certo risco, tá? Agora, a questão de achar bolsas estando lá, ela também é relativa, porque hoje a maioria das bolsas, elas são postadas na internet. Tanto bolsas de mestrado quanto bolsas de doutorado. Especialização é um pouco mais difícil de ter bolsas, mas são cursos mais curtos. Então, viáveis muitas vezes do ponto de vista financeiro se você economizar durante um tempo, tá? Então é importante pensar nisso. O que facilita você estar no local, em alguns casos, não todos, é se você de repente está na universidade. Então, eu estou numa universidade, fazendo o curso de inglês dentro da universidade, e aí por acaso eu conheço alguém daquele departamento que abriu uma vaga, e aí você pode se candidatar. Mas as chances disso acontecer são menores, são muito menores do que se você estiver aqui no Brasil e acessar a quantidade de bolsas que você encontra. Então, a minha recomendação, normalmente, óbvio que isso varia, né? Tem pessoas que a condição é outra, mas se você precisa juntar dinheiro para estudar no exterior, para se manter, eu recomendo que você aprenda inglês aqui, estude inglês aqui, obtenha o suficiente para você fazer a prova de proficiência para o nível que você precisa, e aí depois você se candidate para a bolsa direto. Na ponta do lápis sai mais barato do que você ir para fora para fazer um curso de inglês. Mas depende de mais esforço. Então, assim, depende muito mais do seu empenho do que estar fora. E aí, eu deixo para as especialistas em preparação de prova, que não é o meu caso,
falarem sobre se é melhor aprender inglês fora ou aprender aqui no Brasil. Do que eu acompanho do trabalho delas é indiferente. Até porque para a prova de proficiência você pode aprender tranquilamente no Brasil e depois você vai refinar a sua pronúncia, o seu entendimento morando fora, tá? Mas deixo no ar essa pergunta porque o melhor é o melhor para você. Se você tem esse planejamento, está se planejando para isso, tá atrás das informações direitinho, tá beleza. O importante é que você faça isso de forma planejada. A Erika falou o seguinte: estou me planejando sem depender de bolsas financeiramente, mas se eu conseguir, maravilhoso. Acho que quando vamos estudar no exterior, temos que ir com tranquilidade. Eu assino embaixo disso que você falou, Erika. É muito verdade isso, e quando você está se preparando do ponto de vista financeiro, é muito interessante. Complementa isso que eu já respondi dessa questão anterior, que é sempre importante você ter um planejamento para você juntar dinheiro. Quanto mais você junta dinheiro durante um tempo antes de ir, mais você tem opções de escolha enquanto você está fora, né? Vai fazer a diferença, por exemplo, se você juntou dinheiro, se você pode escolher um apartamento próximo ao campus ou longe, que você tenha que se deslocar todo dia. Em alguns casos, vai fazer a diferença se você vai poder escolher um apartamento que tenha mais conforto, um aquecimento melhor, do que às vezes um apartamento que o aquecimento é mais ou menos. E querendo ou não, isso faz diferença no seu dia a dia, tá? Só passando por um inverno rigoroso, sem um aquecimento eficiente no local que você mora, para você saber o quanto é ruim você tá num país que você conhece pouca gente, tá começando a sua vida acadêmica novamente e tem que ficar nos dias frios, sabe, num espacinho pequeno do seu apartamento que é só lá, perto do aquecedor, que tá bom de ficar. Então, planejamento financeiro ajuda nisso. Ajuda você a ter escolhas melhores, ajuda no seu conforto, ajuda na sua produtividade, que é muito importante para quem está fazendo um mestrado ou doutorado ou especialização no exterior, tá? O Fernando comentou o seguinte: acredito que lá nos Estados Unidos pode ser que eu aprenda mais rápido o inglês. Pode ser, não sei. Vou ficar te devendo essa, porque depende de uma série de fatores, né? E aqui o objetivo também, a gente não consegue avançar muito no inglês, porque a minha área de especialidade não é ensino de inglês, a minha área de especialidade é orientação para que vocês possam avançar na candidatura para pós no exterior, né? Agora, sim, aprender inglês, aprender idiomas faz parte de você traçar esse caminho. É importante você aprender, mas fica atento a uma coisa. Às vezes você tá falando assim: quando eu for, aí eu vou começar a estudar. Aí eu vou começar a falar inglês. E aí, quando você for, você já poderia estar estudando inglês. Você já poderia estar se esforçando para absorver tudo que você pode agora. Então, assim, tem professores de inglês que têm teorias de que você não precisa ir para fora para aprender inglês. Mas tem professores que falam: bom, quando você vai para fora, você reforça tudo que você já aprendeu. Então, o que eu te digo é: não deixe de estudar porque você está esperando ir para fora. Para quem não tem restrições financeiras, por exemplo, existe uma forma de você ir para pós-graduação, que é você ir para fazer um curso de inglês na universidade e logo depois já entrar no seu programa de mestrado ou doutorado. A partir do momento que você aplica para o mestrado, mas te falta o inglês. E aí você vai para o curso de inglês e quando você é aprovado, você já vai para o mestrado direto. Isso é possível, mas são mestrados normalmente que não tem bolsa e são cursos de inglês que não tem bolsa.
Aí você tem que ter a possibilidade de ter o valor que você precisa para ficar 1 ano, 6 meses a 1 ano lá no país, morando e estudando inglês. É possível, é viável. Aí você tem que ver no teu planejamento, né? É bem interessante, são muitas as possibilidades, mas por hoje é isso. Então, a gente se vê amanhã numa nova live, tá bom? Então, até amanhã!